Voltamos então aqui com o nosso Espaço Heráclito, pessoal. E hoje a gente discute esse livro aqui, formidável. Eu dizia aqui para o Bruno, nosso convidado Bruno Carvalho, no intervalo, que esse é um dos maiores livros que eu li na minha vida, que é o Mínima Moralia, do bom e velho pensador frankfurtiano Theodor Adorno. E ao fim do nosso primeiro bloco, eu falava aqui com o Bruno, eu falava com você justamente sobre essa noção de tensão entre indivíduo e indústria cultural. Antes de nós voltarmos para esse prisma, seria interessante nós passarmos por momentos de constituição do livro, para que os telespectadores aqui ao nosso lado compreendessem como é que era a visada do Adorno. Eu até trago aqui para vocês, e o Bruno vai comentar e trazer depois outros exemplos, um que foi muito marcante. Eu trago dois aqui que foram muito marcantes para mim. Aqui no início do livro, o Adorno ele vai fazer uma discussão sobre a família, em vários aforismos inclusive, mas eu me lembro de inclusive ler isso em Moscou, a primeira vez que eu estava lendo esse aforismo, quando eu morei em Moscou, eu li um aforismo que trazia uma tensão dialética da família como um núcleo de forte reprodução da totalidade social, do princípio coisificado de realidade, mas ao mesmo tempo como um núcleo justamente da reprodução do todo, na reprodução da opressão, como um núcleo de resistência a essa opressão. Isso me pareceu muito interessante, porque aí nós, claramente o Bruno deve ter passado por isso, os leitores passam, a gente tenta remeter esse aforismo à nossa própria experiência, tenta ver a figura do pai, a figura da mãe, essas contraposições. Isso me pareceu interessantíssimo porque como é que, na nossa lógica dicotômica, cartesiana, estanque, binária, né? Você não tem uma mescla, você não tem uma retroalimentação, um caráter relacional das polaridades. Então, nesse sentido, ou a família reproduz o todo e marca, prepara o indivíduo, é a grande e mais ínfima esteira de produção da sociedade, ou ela é um bastião de resistência. O Adorno viu uma tensão ali. E um outro momento muito interessante, que também me remete a Moscou, porque eu tinha lido esse aforismo e depois fui ao zoológico. O que o Adorno estava vendo? Ele estava passeando, certa feita, dizem alguns comentadores que ele passeava pelo Zoologische Garten ali em Berlim, o Jardim Zoológico em Berlim, e conseguiu aprender nas jaulas, no tipo de construção para os animais, na restrição de espaço, toda a mediação da história da colonização ali dos países da periferia do capitalismo pelos europeus. E mediar isso numa relação com o tipo de sociedade que se afigurava para aqueles que supostamente estavam libertos da jaula. Eu trago esses dois exemplos aqui, Bruno, para fazer a seguinte pergunta para você. Esse prisma de captação do fragmento, captação dos escombros da sociedade para ver o todo, era uma forma de o Adorno captar, numa fenomenologia, num tipo de compilação dos fragmentos, o sentido da totalidade social? Era isso que estava envolvido para ele, não? Não, exatamente. Eu vou pegar esse último fragmento, esse exemplo que você deu do zoológico, só para fazer um breve comentário, né? Veja que interessante. Você deixar enjaulado um animal era mais ou menos como uma tentativa de você preservar aquilo que é exótico, aquilo que você não tem acesso na Europa. Por exemplo, não faz sentido você enjaular na Europa um animal comum. Com os quais eles convivem. Então você enjaulava o exótico, que estava nas Américas e tal. Então você tinha uma espécie de forma de uma alegoria que estava em jogo ali, de você preservar a partir de um exemplar a espécie inteira. Então tinha também um certo até potencial crítico de você ter um zoológico, por incrível que pareça. Tá. Então, dentro dessa dialética que ele sempre traz, né? Por outro lado, exatamente, mas por outro lado também não dá para passar batido o elemento de dominação que tem. Afinal de contas, eles estão ali enjaulados, né? Eles não estão
enfim, não é um bosque, qualquer coisa que valha. Nesse sentido, preservação pressupõe mutilação? Perfeito, é isso que está em jogo, né? Como a vida danificada. Mutilada é uma outra tradução possível para o termo em alemão. Mas aí, você também mencionou o começo do livro em que ele fala sobre a família. Aí seria interessante ter, claro, que assim, que como é que, bom, quem tentar ler esse livro vai certamente ter uma grande dificuldade, porque o texto é difícil, mas eu acho que vale a pena, talvez, como ajuda, assim, poder mapear um pouquinho os temas sobre os quais o Adorno fala. E aí isso pode servir um pouco como, sei lá, uma porta de entrada. Então, um dos temas principais é a família. A família e, quase que como decorrência disso, como é que o Adorno vai descrever o que era a mulher. O que significava a mulher de uma perspectiva, sei lá, mais primordial. De outro lado, a mulher no capitalismo, sempre como objeto de dominação. Então, você tem um segundo tema, além da família. Você vai ter um tema da psicanálise, e aí tem tanto aforismos em que o Adorno claramente elogia a psicanálise, o poder crítico do Freud, e ao mesmo tempo aforismos em que o Adorno toma a psicanálise como objeto de crítica. Objeto para crítica, melhor dizendo. Como objeto de mais um dentre outros objetos da cultura a serem analisados. E aí, para alguns tipos de psicanalistas, que o Adorno chama dos revisionistas, entra como mais um dos objetos da indústria cultural. A psicanálise como mais uma das práticas culturais de dominação também é uma das críticas que o Adorno vai fazer. Então eu falei da família, falei da mulher, tem o tema da psicanálise. O tema da psicanálise pode ser colocado como uma espécie de subgrupo dos aforismos que tratam da indústria cultural, que é um outro tema. Aí você tem os temas mais filosóficos, que se a gente puder chamar assim, tem o debate com o romantismo alemão, com Hegel, também com Marx, e aí talvez um outro grupo a gente possa colocar, tem alguns aforismos que o Adorno vai abordar o tema da utopia. Esse é um tema fundamental também desse livro. E aí ele está o tempo inteiro discutindo com Marx, com o que significava algum projeto de utopia marxista, ou do próprio Marx, né? E o que poderia significar uma utopia nos tempos do capitalismo, como eles chamavam de capitalismo tardio, que é o capitalismo de produção em massa, né? Fordista, né? Se a gente quiser chamar de outro jeito. Talvez esses sejam alguns temas que a gente possa colocar. E tem também, quase que eu esqueço, os aforismos que tratam sobre estética mesmo. Tanto do ponto de vista filosófico, quanto a contraface, que seria a parte da indústria cultural. Você trouxe aqui, Bruno, uma imagem da utopia, e eu me lembro exatamente, pessoal, eu tenho, na minha vivência de leitor e também de escritor, mas na vivência propriamente, eu tenho lembrança de quando eu estava lendo determinada parte. Você falou da utopia, eu me lembro que eu estava na cidade de Trinidad, ali em Cuba, que é uma cidade colonial, espanhola muito bonita, e eu me lembro de ler a parte da utopia, em que ele traz a menção a um escritor francês, é um escritor que escreve contos curtos. Isso, Maupassant. Ele se refere a uma parte do Maupassant, em que duas pessoas estão olhando para o céu diante de um lago, e elas estão ali vivendo a utopia, que é o além-trabalho. Não é o não-trabalho, é o além-trabalho. Esse de fato, é um aforismo que recebe o título de um conto do Guy de Maupassant, que se chama Sobre a Água. No caso da tradução aqui do Gabriel Con, ele optou por dar um outro título, mas, enfim, é fácil de achar, de qualquer maneira. E, de fato, o tema da utopia, aí tem, nesse aforismo, tem uma crítica forte ao que poderia ser a utopia do ponto de vista marxista. Porque, de alguma forma, para o Marx, mesmo numa sociedade emancipada, o trabalho ainda era um horizonte. E aqui, na verdade, não são duas pessoas, mas o Adorno fala assim, fazer nada boiando num barquinho.
e como se, enfim, estando, portanto, à deriva, né? Essa é a imagem de utopia que o Adorno traz. E, curiosamente, essa imagem está no Proust também. Tá no primeiro volume da Em Busca do Tempo Perdido. Em Busca do Tempo Perdido. E veja, é uma utopia que abdica, então, de você falar do mundo do trabalho. É uma utopia em que a famosa imagem do Marx era que em cada período do dia você faria uma atividade. De manhã você pesca e à noite faria crítica literária. Pescar à tarde, crítica literária à noite. Isso, é. Eu quero trazer... Lá da ideologia alemã. Aí o Adorno chega e fala, não, essa imagem ela ainda está pautada a partir da ideia de trabalho. A verdadeira utopia precisaria abrir mão disso. É uma das coisas que dá para você pensar a partir desse aforismo. Agora, isso é interessante. Aí a gente retoma, a gente joga essa utopia contra a noção de indústria cultural, ao mesmo tempo em que ela se vê engolfada, para não dizer subsumida, pela própria indústria cultural, no seguinte sentido. O Adorno está pensando essa utopia, e é uma imagem reconciliada belíssima, que se embebe de toda uma tradição estética de configuração, por exemplo, o romantismo, de uma vida reconciliada consigo mesma, para a vivência do belo, para a vivência de um belo. Só que ele está pensando esse belo, eu diria, é um texto de que eu gosto muito, A Alma do Homem sobre o Socialismo, do Oscar Wilde, ele está pensando esse belo na sociedade que se livrou do trabalho, porque pôde reconciliar o todo, libertando as pessoas, para que esse belo não fosse motivo de privilégio. Para que esses reconciliados que estão no lago não estivessem ali enquanto outros estivessem suando na mina de carvão para manter o trabalho, para manter a vida privilegiada deles. E aí é que me vem a questão. Me parece que esse ápice do indivíduo, que é aquele que se reconcilia consigo mesmo no todo, ele se vê justamente contra a parede completamente na noção de indústria cultural. Essa própria noção de uma fruição aristocrática que se tornou burguesa no sentido de que todos poderiam lidar com ela, de uma maneira, no sentido socialista, ela foi posta contra a parede na medida em que as próprias categorias de imaginação para pensar esse tempo livre já pressupõem o tempo preso, já pressupõe essa tensão. Como é que a gente pode ver essa utopia como um sentido de síntese? Aí eu faço um parênteses rápido. O Adorno faz uma discussão com o Hegel ali, o todo é o falso. É claro que ele não está abrindo mão do todo, mas ele está percebendo que esse todo se transformou em totalitário, por exemplo, com a indústria cultural. Como é que a gente poderia, então, achar de fato um veio emancipatório nessa noção de utopia, quando, na verdade, nós percebemos que o caminho para o qual ruma esse capitalismo tardio é de transformar essa própria imagem não mais apenas em privilégio. A própria elite não quer usufruir desse tipo de vivência, porque ela pressupõe um tipo de relação de simbiose com o mundo, que num mundo em que tudo é mercantilizável, a gente estaria falando de uma completa perda de tempo, de não valorização, no sentido de valor do tempo. Como é que você comentaria isso, Bruno? Nossa, bastante coisa. Bom, eu vou pegar o gancho do Hegel que você trouxe. Tá. O Adorno, de fato, ele faz um xiste com uma frase da Fenomenologia do Espírito, em que o Hegel falava justamente que o todo é o verdadeiro. O Adorno chega, e mais uma vez, num procedimento estilístico bem recorrente no livro, ele inverte. Na verdade, o todo é o falso para o Adorno. Mas por que o todo vai ser o falso? Porque o todo, nesse sentido aqui do Adorno, é essa sociedade que, em outros textos, ele vai chamar de administrada. Né? Então, vejam que, por mais que ele valorize o indivíduo, ele não pode abrir mão de pensar a inserção desse indivíduo na sociedade. Então, pensar sempre a relação todo e parte, se a gente fosse pensar em termos de categorias lógicas, né? Agora, para pensar de novo a categoria, o problema da utopia, veja que interessante que a gente pode pensar, dentro ainda daqueles temas que eu estava falando, da família, da mulher e tal, dá para a gente pensar um outro subgrupo, que é os aforismos em que o Adorno fala da infância, da criança. A criança é uma outra imagem que o Adorno usa para a utopia.
Também por quê? Porque é uma outra experiência de tempo, é uma outra experiência de uma vida que não é pré-organizada para a utilidade, né? Como você estava colocando, né? Que seria a experiência burguesa de fruição estética, acaba sendo às vezes até dispensada pelo tipo de burguesia, justamente porque ela é uma experiência que não vê mais sentido nessa... Sentido como valorização, né? Exatamente, exatamente. Então, se a gente fosse... Esse é um ponto interessante também. Percebam que esses grupos que eu falei de aforismos, que tematizam infância, tematizam família, tematizam a mulher, eles têm sempre o tema da intimidade, o tema da vida privada, talvez a gente possa chamar assim. Esse é um tema que, bom, a psicanálise, esse é um assunto sobre o qual a psicanálise se debruçou muito, né? E, de alguma forma, é um método de investigação, às vezes até da vida privada. E justamente, uma das coisas que o Adorno valoriza muito na psicanálise, em vários textos, inclusive aqui, é uma espécie de método de você conseguir olhar para o mais particular a partir de fragmentos e recompor uma totalidade. O que, por exemplo, as pessoas os estudos que tentam entender o método do Freud de produzir conhecimento, quando eles vão analisar os casos clínicos do Freud, vão vendo que o Freud escrevia mais ou menos como uma espécie de Sherlock Holmes, que trabalhava a partir de uma metodologia de pegar pedaços como de um quebra-cabeça, que você não sabe a totalidade que você vai dar, e você apostava que aquele fragmento poderia ter um conteúdo de verdade e apontar para tanto recompor uma totalidade, quanto também destruir alguma outra imagem de totalidade. Né? Então, esse pode ser então um dos aspectos de valorização da psicanálise que o Adorno aponta no livro e explicita bem o método dele de trabalho, de vincular o particular à totalidade. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai chegar ao fim do nosso programa. Teria uma série de desdobramentos para a gente discutir esse belíssimo livro do Adorno, O Mínima Moralia. Esse tema vai voltar aqui, como vocês sabem que nós retomamos uma série de discussões no nosso Espaço Heráclito, mas eu agradeço aqui ao Bruno Carvalho pela presença e pelo ótimo debate que nós estabelecemos aqui. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Flávio. Obrigado, boa noite. Olha, pessoal, então ficamos aqui com o nosso Espaço Heráclito dedicado, dessa vez, ao belíssimo livro, eu retomo mais uma vez, Mínima Moralia, do Theodor Adorno, lançado no Brasil pela editora carioca Azougue, e voltamos na próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.